E a avaliação acaba, então, rotulando o aluno. Mostra para o professor que aquele aluno não aprendeu e acaba que o professor não pega a culpa para ele, não resolve o problema, até porque o ano já acabou e não há mais tempo. E aí vem a reprovação, o índice de reprovação muito alto nas escolas, o aluno de um ano para o outro, porque ele reprovou, ele desiste, vem a evasão. Então, é todo um conjunto de situações que precisam ser pensadas e repensadas a todo instante. Eu avalio, eu executo e eu verifico. Então, eu planejei, aí eu executei o meu planejamento, eu desenvolvi as minhas aulas e eu avaliei esse aprendizagem e esse planejamento executado. Verifiquei, então, ao final, se houve ou não aprendizagem. Aí a gente comprova isso, essa fala da avaliação está permanentemente constante dentro da sala de aula, a gente comprova isso quando o aluno não aprendeu e o professor tem tempo de rever. Então, eu tenho que pensar o tempo todo para que eu não perca tempo, chegue no final do ano e eu perco o aluno. Eu vou perder o aluno, a educação vai de mal a pior, e aí começam essas reuniões de professores reclamando, o aluno não quer nada com nada, a educação vai mal, aí começam a falar até da educação do próprio país, o Brasil tem uma péssima educação, a China está muito bem, o Japão está muito bem, mas por que a gente tem todos esses problemas? Muitas vezes por falta de pensar, de planejar, de refletir. Se cada profissional da educação pensasse sobre o seu fazer e fizesse com muita responsabilidade, com certeza as transformações e as mudanças na educação elas aconteceriam mais rapidamente e o retorno seria rápido, de qualidade e muito melhor. Então a gente tem que pensar assim, o professor tem que assumir um pouco dessa responsabilidade. Eu sei que muita gente deve estar pensando, mas o nosso salário é muito pouco. Eu já sabia disso antes de me formar professora, eu já sabia que o salário era ruim. O salário do professor ele é ruim lá do tempo da minha avó. Quando a minha avó era professora, o salário já era ruim. Essa mudança só vai acontecer quando eu valorizar o meu profissional. Quando cada professor valorizar o que ele faz, quando cada professor ter responsabilidade sobre o que ele faz, demonstrar isso principalmente nesses índices que o IDEB vem demonstrando, né? Eu lá na sala de aula faço bem feito, o índice vai melhorar. E aí eu vou poder cobrar dos nossos governos que meu salário melhore, que as minhas condições de trabalho melhorem. É lógico que também é muito complexo, porque aí vem questão de violência, questão familiar. Os alunos hoje, eles não têm uma base familiar, a maioria dos alunos não tem estrutura familiar, que é pai, mãe, o que seria o ideal. Então, ele traz para a sala de aula os seus problemas, ele traz para dentro da escola esses problemas, e aí o professor acaba tendo que abraçar o problema, tendo que fazer a parte educacional que seria feita em casa, ele vai fazer dentro da escola. Hoje até o governo tem aí as escolas integrais, né, a escola de tempo integral, onde o aluno passa o dia todo dentro da escola. Eu falo que a escola de tempo integral ela é boa, porque você tem tempo de ensinar e de trabalhar com esse aluno, porque você não fica só 4 horas. No entanto, você acaba assumindo o papel da família. Aquilo que a família deveria fazer, quem faz é a escola. Isso acontece também nos centros de educação infantil, onde a criança passa o dia. Muitas vezes o professor entrega a criança para o pai, o filho para o pai no fim do dia, já tomado banho, já jantado. No outro dia a criança chega com a mesma roupa, nem banho na casa ela toma. Às vezes a mãe não abre nem a mochila para olhar se ela trocou o uniforme da criança, ela não trocou. Então a escola está assumindo o papel da família. Nesse ponto eu acho a escola de tempo integral negativo. Ela não tem que assumir o papel da família. A escola está ali para dar a educação científica, o conhecimento científico. Porque a educação, ela vem de casa. O ato de você respeitar as questões éticas, ela vem de casa. A criança aprende em casa com a família. Se eu assumir o papel da família, cada vez mais a família vai ficar distante. Tanto que nas reuniões de pais, a gente manda chamar os pais para apresentar os resultados da avaliação. E se eu tenho 30 alunos, vem 10, vem 8 pais acompanhar, pegar esse resultado. E desses 8 que comparecem, 2 ou 3 discutem com o professor o aprendizado do filho. Perguntam e refletem com o professor. Por que meu filho não aprendeu? O que eu posso fazer para melhorar? Então, olha o índice de 30 alunos, 8 pais, 9 pais vêm à reunião, 2 ou 3 querem saber como está seu filho. Então esse é um problema que a gente tem enfrentado também com a sociedade com relação à educação. Mas aí eu pensar que isso tem que atrapalhar o meu trabalho, que isso vai influenciar, isso vai vir como consequência de um mau trabalho feito pelo professor, eu não posso deixar isso acontecer.
Eu tenho que estar consciente e ser responsável de que é responsabilidade minha a aprendizagem daquele aluno, independente das suas dificuldades, independente dos seus problemas sociais. Eu tenho que trazer a realidade para dentro da sala de aula para que eu possa rever a forma como eu vou ensinar. Se eu pego uma turma, por exemplo, de alunos, que a maioria tem computador em casa, acesso à internet, tem livros, revista, um material amplo dentro de casa, um apoio dentro de casa para ele desenvolver a aprendizagem, o meu trabalho vai fluir de forma mais rápida. Eu posso estar mandando pesquisas para casa, eu posso estar desenvolvendo um trabalho em grupo onde ele traga o material para desenvolver esse trabalho. Agora, se eu pego uma turma de alunos que a maioria não tem acesso à internet, não tem computador e não tem essa gama de materiais disponíveis, o meu trabalho vai ser diferente. E aí eu tenho que ter uma responsabilidade ainda maior de estar trazendo esse material, porque esse material vai ter que fazer parte da vida do aluno. Não é porque a família não tem condições de oferecer que a escola também não vai fazer isso. Aí a escola entra com um papel importante de estar oferecendo para essa criança, para esse aluno, materiais diversos para que ele possa desenvolver sua aprendizagem. E se ele desenvolve a sua aprendizagem, eu professor, eu avaliador, porque eu estou avaliando a aprendizagem o tempo todo, eu tenho condições de fazer uma cobrança maior em cima desse aluno. Olha, se você teve o material, se você desenvolveu as atividades, eu apresentei todo o conteúdo de forma que eu consegui alcançar a sua maneira de aprender, então esse aluno tem que me dar um retorno maior. Essa avaliação ela vai ser utilizada assim como uma ferramenta que vai diagnosticar o que realmente essa criança aprendeu, o que realmente esse aluno aprendeu. Essa avaliação ela vai estar o tempo todo dentro da escola. Um ato interessante, uma dica que fica para o professor, apesar do seu cotidiano corrido, do seu trabalho cansativo, que a gente sabe, eu sou professora há 15 anos e eu sei que o trabalho é difícil, é árduo, é cansativo, muitas vezes a gente chega em casa e não quer nem olhar para a família, porque você está cansado, você teve um dia desgastante, mas eu aconselho assim, no final da sua aula, tira ali 5 minutos, registra com poucas palavras, de repente com tópicos, avalia o seu dia, como foi a aula de hoje, nesse conteúdo de hoje, como foi, pontos positivos, pontos negativos. Essas anotações, esses registros, lá no final do bimestre, eles vão servir para você entender se aquela forma que você fez deu resultado ou não. E aquela forma que deu resultado, você poder utilizá-la mais vezes dentro da sala de aula, porque você já sabe que ela foi positiva. Por exemplo, eu planejei uma aula onde eu vou trabalhar o meio ambiente com criança do 2º ano do ensino fundamental, crianças que estão sendo alfabetizadas. Eu vou trabalhar o meio ambiente, eu cheguei na sala, mandei eles abrirem o livro, li o texto, eles olharam o livro, agora eu lanço perguntas e eles lançam respostas. Pronto. Será que ele aprendeu? As respostas dele foi aquilo que eu queria ouvir? Respostas de aluno que realmente compreendeu o assunto? Outro dia eu vou modificar essa aula de meio ambiente, eu vou pegar essa turma, eu vou levar a campo, eu vou sair passear pelo bairro, vou olhar com as crianças quais são as plantas, como que está o meio ambiente, se está poluído, se não está poluído, como que é o ar que eu respiro. Então uma aula prática, no final da aula eu faço as mesmas perguntas, a criança vai demonstrar que ela aprendeu? Então eu avalio esses 2 tipos de aula, essas 2 maneiras que eu ensinei e verifico qual delas a criança me deu mais retorno, qual delas o aluno demonstrou a maior construção de aprendizagem. Da mesma forma eu posso fazer utilizando imagens. Será que meu aluno aprendeu melhor com imagens? Será que meu aluno aprendeu melhor com música, com vídeo? Trazendo alguém para dentro da sala de aula, um palestrante, uma pessoa de fora onde eles possam estar fazendo perguntas, onde eles possam estar interagindo com essa pessoa e essa pessoa de preferência que seja especialista naquele assunto. Ou de repente eu vou levar eles para a sala de informática, utilizar o computador, o data show. Então são N maneiras que eu tenho para dar aula e essas maneiras elas têm que ser avaliadas de acordo com o conteúdo. Porque essa avaliação vai me dizer se dessa maneira meu aluno aprendeu melhor ou não. E aí eu vou saber se eu preciso repetir essa aula, se eu preciso, se essa aula já está de bom tamanho, foi o suficiente, meu aluno aprendeu o suficiente daquilo que eu queria, aí eu posso avançar nos conteúdos. Aí quando eu falei que chega no final do ano, o professor avançou os conteúdos, ele cumpriu aquela tabela de conteúdo estabelecida lá no início do ano, mas não houve aprendizagem de todos eles. Então eu atropelei, eu passei por cima,
e eu não conseguir atingir a aprendizagem no meu aluno. É preferível eu listar 4 conteúdos e ele aprender 2 bem aprendido, do que eu passar pelos 4 e chegou lá no final ele não conseguiu aprender nenhum de uma maneira satisfatória. E eu só vou saber se ele aprendeu, se eu coletar dados através do quê? Da avaliação. Então a avaliação, ela permeia o trabalho pedagógico do professor o tempo todo. Por isso que eu dei a dica, chega no final do dia, faça uma anotação, um registro, e daqueles alunos com maiores dificuldades, faça um registro, uma anotação desse aluno. Ah, dá muito trabalho, professora. Eu sempre trabalhei com caderno de registro do aluno, onde eu tenho a listagem de todos os meus alunos. Aquele aluno que ele aprende com facilidade, aquele aluno que desenvolve, que avança rapidamente, eu não preciso estar registrando diariamente sobre ele. Mas aquele que tem maior dificuldade, eu preciso estar registrando, porque esse registro vai me servir de respaldo. Eu vou estar coletando esse dado e utilizando esses dados posteriormente, na hora de estar planejando minha próxima aula, na hora de estar avaliando o aluno, na hora de estar repensando como vai ser o meu fazer pedagógico daqui para frente.